Leve fardo, esse é o título da exposição. Os mais antigos, que curtem a banda Resgate, vai lembrar de uma música, né? Que é muito legal de ouvir e entender aqui essa ação de Deus, de Jesus, em nos redimir, mas também tirar as cargas que nós carregamos. Durante o período de Jesus, a religião judaica havia se afastado significativamente da sua essência espiritual, transformado então aquela prática de fé em um conjunto de rigorosas leis, de rituais, que impunham um excessivo e pesado fardo sobre as pessoas. O jejum, que originalmente deveria ser um ato de devoção, de introspecção, que traria algo do nosso relacionamento, da nossa intimidade, da nossa proximidade com Deus, adquiriu um caráter opressivo e sendo por várias vezes utilizado como uma demonstração ostensiva de santidade. Mas que santidade? Então, no cenário, Jesus surge e traz uma correta interpretação que vai diretamente no centro do coração do homem. É isso que nós precisamos nos debruçar nesse texto e tirar como algo prático para nós. Então, convido você a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22. Diz assim o texto da palavra de Deus: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém? Oremos. Bondoso Deus, rogamos humildemente que Teu Santo Espírito nos ensine por meio da exposição da palavra. Que a partir de mim e toda a igreja, nós possamos ser conduzidos a uma vida prática, uma vida de louvor. Que nós venhamos a nos desgarrarmos do peso, do fardo que muitas vezes uma religiosidade vazia é colocada sobre nós. Mas que nós, confiantes na suficiência de Cristo, andamos em novidade de vida para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Mensagem central: o Evangelho liberta, o legalismo mata. Eu vou dividir essa mensagem em 2 pontos também, em alguns subpontos aqui. Primeiro, que eu quero destacar é tirando o fardo. O jejum é uma prática bíblica e legítima. Havia como ordenamento um único jejum anual exigido na lei, o dia da expiação. Está lá em Levíticos 16, 29 a 34. Nesse dia, o povo de Deus se afligia na sua alma
com profunda tristeza. Os escribas e os fariseus, entretanto, pegaram isso e acrescentaram à lei de Deus tradições de homens e impuseram uma prática de jejum que levava os homens ao fardo. Um fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana. Isso você pode ver lá em Lucas 18, 12. Só que o seu jejum tinha algo que muitas vezes queria demonstrar algo do que verdadeiramente tocar no centro do coração daquele que o fazia. Eles jejuavam para serem vistos pelos homens, para, de alguma maneira, tentar atrair a atenção de Deus, como se fizesse uma barganha. Eu faço isso e Deus me dá aquilo que eu quero. Eles faziam do jejum um palco, um teatro armado que apresentava esse show de piedade. Eles queriam encantar os homens e a Deus com a prática de jejum. Eles queriam, na verdade, impressionar as pessoas pela santidade vazia. E é bom destacar aqui que Jesus não estava contra o jejum, mas com aquilo que está no coração. E é o que nós vemos recorrentemente nas Escrituras, Jesus fazendo, corrigindo uma atitude que é apenas externa, não traz mudança, não traz transformação, não mexe com o eu, com egocentrismo, não mexe com o coração, porque ele ainda é duro, ele não entendeu a graça, ele não entendeu a obra de Cristo, ele não entendeu o Evangelho. Então Jesus não era contra, ele mesmo jejuou 40 dias. Moisés jejuou, os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes, todos jejuaram. Deus ordenou o jejum como uma prática importante, devocional, de compreensão do homem e da sua necessidade de Deus agir sobre a sua vida em um relacionamento de intimidade. Então, nós vemos que o próprio Jesus jejuou e seus apóstolos também. Mas Jesus denunciou esse jejum hipócrita, que desfigurava o rosto a fim de aparecer que eram homens santos. O jejum dos escribas e dos fariseus era tipo um ritual de exibição. Olhem, conseguem ver como a minha aparência, o meu exterior demonstra santidade? Porque eu sempre estou fazendo jejum. Então Jesus corrige esse fardo que foi imposto pelos fariseus. Ele deseja e anseia que os homens, quando assim o façam, façam com o entendimento correto. A vida cristã, nós podemos colocar como um exemplo, é como uma festa de casamento, e não como um enterro. Quando nós temos a compreensão exata da obra de Cristo, nós podemos trazer a ideia do casamento para compreendermos que nós devemos estar sempre em festa. A festa do casamento era uma celebração de alegria e não de tristeza. E a piedade farisaica aqui era medida pela tristeza. Então, quanto mais triste, mais eles demonstravam um tipo de santidade. Mas a piedade cristã pode se manifestar e deve se manifestar pela alegria que temos na salvação de Cristo Jesus, na alegria de termos esse relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos sim lamentarmos,
Porque quando nós lamentamos, é porque estamos olhando para dentro de nós e reconhecemos quem nós somos sem Deus. Nada. Nada. Mera criação de Deus. E já é o bastante. Mas, por causa do nosso pecado, há uma divisão entre nós e Deus. E é um abismo intransponível. Mas quando nós compreendemos a tão grandiosa salvação que temos, de fato isso deve trazer para nós um caráter de alegria, independente da situação que nós estamos vivendo. Se ela é alegre, se ela é cheia de benesses ou não. Porque a nossa alegria está na suficiência de Cristo que nos salvou. Então, nós precisamos olhar para essa dádiva do Senhor, para essa bênção que nós temos, e assim vemos como esse casamento que nós, como noiva de Cristo, estamos ansiosos, aguardando a sua volta, e assim, na glória do Senhor, estarmos para todo sempre com o nosso Deus. E aqui, então, os convidados à festa, a bodas, estavam dispensados pela lei judaica de jejuar. Então, Jesus, ele compara os seus discípulos com os convidados da festa. Jesus veio para trazer vida abundante, João 10:10. E a vida cristã deve ser a fruição de uma alegria inexplicável, mas cheia de glória, por causa dessa dádiva de Deus. A vida cristã é como um casamento com Cristo. Estamos comprometidos com Ele, até que Ele volte. O casamento judaico, ele tinha 4 estágios. O primeiro era o noivado. O segundo era a preparação. O terceiro era a chegada do noivo. E o quarto, as bodas, a festa. Então, a igreja não é apenas o grupo dos amigos do noivo. A igreja é a própria noiva. Vários textos aí para que nós possamos conferir. Hoje celebramos a alegria da salvação, mas um dia entraremos na casa do Pai, na glória celeste, e então essa festa nunca vai acabar. Estaremos para sempre com Ele. Amém. Amém. Eu estarei. Você está? Vai estar? Ou você vai estar dormindo? Você estará com Ele para todo sempre. Então, essa nova ordem trazida por Jesus deixa para trás aquele legalismo farisaico, o de fazer para aparecer. Então, eu jejuo para que eu aparente ser um homem santo. Não. Ele quer que você seja um homem santo e alegre por tamanha salvação. A vida que Jesus oferece traz eu e você da tristeza para a alegria, do vazio para aquilo que nos preenche completamente. Ele ocupa todo o nosso ser. Então, ele traz cura àqueles que estão enfermos, libertação para aqueles que estão endemoniados, purificação para aquele que está leproso, pão para o faminto e salvação para o perdido. É isso que nós vimos até aqui nessa exposição de Marcos. Nós vimos o Senhor Jesus trazendo salvação, alegria ao povo de Deus. E assim, então, nós vamos para o segundo ensino aqui do texto. Uma vida radicalmente nova. É isso que essa salvação causa em nós. E o primeiro destaque aqui é que a vida cristã não é um mero remendo ou reforma
do que está velho, mas é algo totalmente novo. Versículo 21. Um remendo novo em um pano velho abre a fissura ainda mais. O cristianismo não é uma reforma do judaísmo. Não é. Nem um remendo das práticas judaicas. Não é. O Deus dos judeus, sim, é o nosso Deus. Mas eles têm uma visão equivocada a respeito do trino Deus. Porque eles fecharam os olhos para Cristo. O Messias foi rejeitado pelo povo e continua sendo rejeitado por muitos. E as práticas de santidade continuam sendo para eles esse pesado e duro fardo, a qual eles mesmos admitem que é impossível de ser carregado. Mas ainda assim, com os olhos fechados, com os ouvidos tapados e com a boca também muda, não conseguem ver aquilo que está diante dos seus olhos. Não conseguem ouvir aquilo que está sendo proclamado por todas as nações. E não conseguem reconhecer com sua voz que Cristo é o Senhor. Mas chegará o dia. Agora, quando nós vemos isso na história, na época de Lutero, não era possível remendar os abusos doutrinários da Igreja Romana. Era necessário iniciar uma volta ao Evangelho, ao cristianismo primitivo. Na época de John Wesley, o tempo de pôr um remendo na igreja anglicana havia passado. Não era possível mais reformá-la. Em nossos dias, não há como colocar um remendo em meio a tantos abusos teológicos de falsos mestres que arrogam para si uma aura, assim como dos fariseus, de santidade. Eles são intocáveis, eles não erram, eles têm autoridade, muitas vezes, acima das Escrituras, porque o que eles falam é como se fosse Deus telefonando a eles e eles repassando a notícia ou a nova revelação. Tudo falso, assim como os fariseus, assim como aquela ideia que o jejum, que era feito várias vezes na semana, para demonstrar algum tipo de piedade. Não adianta recorrer ao externo, porque não é as nossas práticas que nos salvam, é tão somente Cristo Jesus. Então, o tecido velho era o antigo sistema da lei, que na verdade mostrava para eles a sua falência espiritual e moral, e a total necessidade de algo sobrenatural. Os velhos costumes também mais os afastaram de Deus do que, na verdade, o aproximaram. Costumes santificados por eles mesmos, mas que não vinham do próprio Deus. Hoje, algumas denominações arrogam a legitimidade da igreja, a veracidade da igreja, por vestimentas, por cabelo, por barba, por música, etc, etc, etc. Como se isso, associado a uma religiosidade, os levasse para mais perto de Deus. Mas a salvação que Cristo nos dá são as vestes alvas da justiça dele, que é derramada sobre nós, e não da nossa, somada à dele.
Então, em Cristo, todas as coisas são feitas novas. Já diz Paulo lá em 2 Coríntios 5,17. A vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. É algo completamente novo. Por isso nós temos que matar o nosso eu todos os dias. O Evangelho transforma e liberta. O Evangelho é a palavra de vida. O judaísmo, com seus preceitos legalistas, continuam matando. Igrejas continuam colocando um fardo que as pessoas não podem carregar. E não vão fazer delas melhores aos olhos de Deus. Pelo contrário, esse fardo, na verdade, os joga sobre o mais profundo abismo. Porque elas acreditam que por meio das suas práticas, elas estão se aproximando de Deus, mas não estão. Não estão. O Evangelho liberta, o legalismo mata, o Evangelho salva e o legalismo só faz perecer. As pessoas tiram os olhos de Cristo e passam a confiar naquilo que elas fazem. A segunda lição está ali no verso 22. A vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura velha e obsoleta. Na Palestina, o vinho era guardado em odres de couro. O texto deixa claro isso. E quando os odres eram novos, eles possuíam uma certa capacidade de expandir-se, de elasticidade. Mas à medida que eles iam ficando velhos, eles perdiam essa capacidade e eram então endurecidos. Ficavam ali sem aquela elasticidade. O vinho novo ainda está num processo de fermentação. Isso significa que os gases ainda estão sendo liberados. Colocar sobre um odre velho um vinho novo, a coisa é certa. Vai se perder o vinho e o odre, porque ele não tem mais aquela capacidade de elasticidade. O vinho do cristianismo não pode ser acondicionado aos odres velhos do judaísmo e do legalismo que eles impõem aos homens. Isso é uma maquiagem, é uma espécie de maquiagem da santificação. É tornar aquilo que a pessoa não é. É fazer com que a pessoa acredite que ela, pelas suas práticas, ela está recebendo algo de Deus. O cristianismo requer novos métodos. O cristianismo quer uma nova estrutura. Não podemos ter um coração duro, como os odres ressecados, que era colocado o vinho. Precisamos manter o nosso coração aberto, irmãos. Aberto à mensagem que transforma-nos. Se nós, por um instante sequer, acreditarmos ou confiarmos na nossa capacidade, nós estamos trazendo um fardo desnecessário. Desnecessário. Que mais nos atrapalha do que nos aproxima de Deus. Que eu e vocês possamos ter a nossa mente, nosso coração, sempre disposto a ouvir a palavra, ser moldado por ela. Que o nosso coração esteja sempre livre por aquilo que Cristo fez. Ele nos deu essa liberdade de não mais estarmos aprisionados ao legalismo
não estar mais aprisionado ao pecado. E o legalismo é uma forma de pecado. Agora Ele nos deu a capacidade, por nos colocar um coração novo, de viver a prática do cristianismo para o louvor e glória dEle, não mais como um fardo. Isso não quer dizer que nós vamos viver como nós achamos, ou como nós queremos. Nós temos as ordens, os preceitos de Deus. E nós vamos vivê-los, porque queremos agradá-lo. Queremos fazer em amor, de forma voluntária, do nosso serviço um louvor a Deus. Nós não devemos fazer nada como um fardo, como um peso. Nós devemos fazer porque nós queremos louvá-lo. Por isso nós olhamos para a lei e queremos segui-la. Nós olhamos para as ordenanças do Senhor e queremos fazê-la. Nós olhamos para os tantos imperativos que nós podemos observar na leitura das Escrituras e ansiarmos, vivermos, porque esse é o nosso louvor a Deus. Porque nós sabemos bem que nada que nós fizermos pagará por uma entrada no céu, mas tão somente aquilo que Cristo fez é suficiente para nos levar até o céu. E por isso nós louvamos a Ele. E é por isso que eu vou convidar você a comigo olhar para essa conclusão. Jesus, ao oferecer um jugo suave e um fardo leve, nos convida a uma vida de descanso e confiança plena nele. Confie tão somente nele para a sua salvação. O peso que antes nos sobrecarregava, seja da culpa, do medo ou da obrigação religiosa, é colocado sobre os ombros de Cristo, que nos alivia e nos liberta. Aos salvos, Ele concede não apenas alívio, mas também uma liberdade que transcende o entendimento humano. Por isso as pessoas não compreendem o nosso amor por Cristo e nosso amor por servir a Ele. Não é uma liberdade para viver segundo os propósitos ou os próprios caprichos, mas para andar em obediência e comunhão, livres da escravidão do pecado e dos grilhões do legalismo. Então, a verdadeira liberdade, a leveza, vem de uma compreensão de que não carregamos esses fardos do legalismo, de uma religiosidade que só nos atrapalha, mas somos redimidos e sustentados pelo imensurável amor de Cristo. Amém?